Olá, alunos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Essa última aula vai fechar o nosso bloco de aulas do primeiro encontro, tá? Então, a gente já tinha feito uma apresentação, falamos um pouquinho sobre legislação ambiental, falamos um pouquinho sobre fundamentos de pedologia, né? Depois falamos sobre degradação do solo e hoje a gente vai falar sobre degradação da água, tá? Novamente, só para dar um sustento a essa minha distribuição, porque de uma forma pessoal, né, bem pessoal essa minha visão, de que o solo é o local mais evidente, é a área mais evidente de degradação ambiental, é aquela que a gente consegue perceber de maneira mais fácil, né, quando uma área está degradada. É só olhar a qualidade do solo, é só ver as condições que o solo apresenta. Depois da água também seriam as que são mais facilmente perceptíveis, né? Do ar já é um pouquinho mais complicado, mas do solo e da água são bem evidentes. E principalmente porque se a gente for analisar, né, a quantidade de impactos ambientais, mas se a gente fosse distribuir em percentual, galera, 90% dos impactos ambientais têm origem na agropecuária. Todo mundo pensa na indústria, todo mundo pensa na mineração, mas a agropecuária ela é responsável por cerca de 90% dos impactos ambientais. Tá? O desmate, o desmatamento, as queimadas que estão associadas ao uso de técnicas inadequadas, de mecanização, de irrigação, de utilização de fertilizantes, de utilização de agrotóxicos, ele é muito alto na área da agropecuária. Portanto, os impactos costumam ser muito mais fortes nessa área. É claro que a gente tem aqueles da mineração, né? Quando a gente vê Brumadinho, quando a gente vê, né, a usina Samarco, então a gente percebe que essas atividades têm uns impactos muito grandes quando ocorre algum acidente, mas enquanto as atividades elas estão sendo executadas de maneira correta, o impacto delas é muito pequeno. É claro que tem o garimpo, que atinge áreas grandes também, mas ele também é bem pontual, né? Apesar de toda a destruição assim, visualmente, ela é bem perceptível, mas do ponto de vista de área mesmo, de impactos ambientais de área, ele é muito menor do que na agricultura. E é claro que a gente tem os impactos das atividades urbanas, né? De expansão urbana, de esgotamento sanitário, que não é feito, da falta de tratamento de esgotos, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, o solo é sempre o mais perceptível. Tá? Depois dessa pequena apresentação, a gente vai lá para falar um pouquinho sobre degradação da água. Tá? E aí a gente vai lá para a nossa sala de aula, né, para o nosso quadro. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha no que a gente pode falar. Então, assim como todas as aulas anteriores, esse material foi utilizado, é o curso de recuperação de áreas degradadas da Embrapa, tá? É um manual que eles apresentam. Já disponibilizei ele na plataforma, nesse nosso primeiro encontro, está lá disponível para vocês pesquisarem, para vocês buscarem informações. Não tem como falar da água sem a gente falar primeiro no ciclo hidrológico, ou seja, a água ela participa de um ciclo, né? Nós temos inicialmente aqui o processo de aquecimento. O Sol, né, ele aquece a superfície da água, consequentemente a gente vai ter o processo de evaporação da água, né? Ela se aquece, ou se aquecer ela se transforma em vapor e ela evapora, né? Ela vai formar as nuvens, né? Quando essas nuvens elas encontram temperaturas menores, esse choque térmico, né? A passagem vai levar a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nós então teremos o processo de precipitação,
né? Essa precipitação, ao cair na superfície, nós teremos 3 caminhos básicos que a água vai fazer. Nós vamos ter o escoamento superficial, né, que vai levar a água aos córregos, riachos e rios da região e, consequentemente, terão como fim alguma lagoa, lago ou oceano. Parte dessa água ela vai infiltrar, né, vai sofrer um processo de infiltração, e nessa infiltração, dependendo da cavidade, você vai ter um fluxo, né, um fluxo de água subterrânea, tá? Então você tem, em primeiro lugar, o escoamento superficial, depois você tem os processos de infiltração, e também você tem a evapotranspiração ou a transpiração propriamente dita. Então, quando você tem, a partir do momento que você tem a precipitação, né, você tem o processo de precipitação, que é a água caindo sobre a superfície, né, você vai ter o escoamento, né, o escoamento superficial da água, né, o escoamento subsuperficial, né, da água subterrânea. Você vai ter também a infiltração. Essa infiltração vai levar ao escoamento subsuperficial, e você vai ter novamente a evapotranspiração. Ou seja, a evapotranspiração vai ser a evaporação propriamente dita, né, das águas continentais, mas também a evaporação pelas atividades humanas, da atividade dos seres vivos. As plantas transpiram, os animais transpiram, e esse total a gente chama de evapotranspiração. E, consequentemente, nós vamos ter, né, a água indo para os oceanos, né, sendo armazenada, o seu armazenamento nos oceanos. Então, basicamente, a gente tem esse ciclo hidrológico, né, ocorrendo diariamente, né, você vai tendo todos esses processos acontecendo na atmosfera. É claro que isso vai ser influenciado pelos fatores climáticos, principalmente a latitude, né? Então, as áreas de menor latitude, né, você vai ter altas temperaturas e altas pluviosidades, então esse processo é muito mais intenso. Nas regiões desérticas você já tem justamente o contrário, né, você não tem muita umidade, você não tem muita água, tá? Dessa água, dessas águas que a gente tem, né, armazenadas, cerca de 97% dela, né, 97% dela é a água que formam os oceanos, é a água, né, a água dos oceanos, a água salgada, né? Desse total nós temos apenas 2,5% como água doce, sendo que dessa água doce que é restante, a gente tem cerca de 0,5% de água subterrânea. Quase 2% dessa água doce está nos glaciares, nas regiões glaciais. Cerca de 0,006 é o percentual que forma rios e lagos, é muito pequeno. E na atmosfera 0,001%, ou seja, os menores percentuais estão nos rios, nos lagos e na atmosfera. A maior parte da água doce está nos glaciares e na água subterrânea. Então é uma distribuição, fora a distribuição no planeta, que também, se você olhar no planeta, a partir da linha do Equador, né, a distribuição de água ela é muito mais forte nessas áreas, né, de água superficial, e das águas polares, das águas na forma de glaciares, nas regiões polares. Então, você tem uma grande parte do continente que tem uma certa carência de água. Inclusive, já se discute há algum tempo, né, os conflitos gerados pela água. Então, os conflitos entre países, pela posse, pela distribuição da água. Quando a gente fala no Brasil, na questão da água, a gente tem algumas informações aqui que são apenas numéricas, não tem necessidade, é apenas para chamar a atenção de vocês. Não precisa decorar esses números não, galera. Isso é só para chamar a atenção de vocês. O acesso à água no Brasil. Por exemplo, 60 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Isso responde a aproximadamente 20% da população brasileira, né? De 15% a 20% da população brasileira. 10 milhões não contam com coleta de esgotos. Eu acho que esse número até está um pouco exagerado, está pouco, acho que é maior esse número. 16 milhões não contam com coleta de lixo,
3,4 milhões de residências não têm água encanada. Um terço dos municípios, né, com menos de 20% não tem, com menos de 20 mil habitantes não tem água tratada, né? No nível distrital, 12% da população não tem rede de abastecimento d'água, desses 46 utilizam poço raso particular. Então, o problema do poço raso são os processos de contaminação. Poços mais profundos, mas também são mais caros, eles são melhores. 75% dos esgotos coletados não são tratados. 64% dos municípios jogam esse lixo em qualquer lugar, nos chamados lixões, áreas sem qualquer tipo de preparo para receber esse material. 60% dos municípios sofrem inundações e enchentes. Se não for inundação, enchente e deslizamento de encostas, também poderia estar incluído aqui, porque o gatilho deles é a chuva, né? Você tem áreas desmatadas que foram retiradas da vegetação que protege para a construção de casas, e quando chove demais, gatilho ideal para deslizamento de encosta. 20% dos municípios têm solo corrido por processos de assoreamento. Cada real investido em saneamento básico poupa R$4 que serão gastos com saúde. Então, se o governo brasileiro tivesse uma visão muito mais importante sobre saneamento básico, a gente já teria, né, eliminado uma série de problemas de doenças que atingem os brasileiros. Então, esses números, pessoal, não é para vocês, né, decorem esses números, não. É só para a gente ter uma ideia, né, de como a gente tem um problema sério com a água, né, de como a gente precisa resolver esses problemas, né, através de nos tornarmos um pouco mais ativos com relação às nossas exigências dos nossos políticos. Os conflitos gerados pelo uso múltiplo da água. De uma forma geral, o acesso à água ele é direito igual para todo mundo. Todo mundo tem direito ao acesso à água, sendo que os mais importantes é o abastecimento público e dessedentação de animais. Dessedentação é você tirar a sede de animais, você deixar a água para os animais também beberem. Como usos secundários, a gente poderia dizer que não tem essa mesma ordem de prioridade. Você tem geração de energia elétrica, irrigação, piscicultura, controle de cheias, navegação, diluição de esgotos, abastecimento industrial, lazer. Então, esses todos têm uma prioridade menor do que abastecimento público e dessedentação. No caso do Brasil, não sei se outros países, quais são os outros países que mexem, que têm uma legislação específica para a água, todo o processo de administração, de organização, de estrutura para planejamento e gerenciamento do uso da água leva em consideração o que a gente chama de bacia hidrográfica, né? O que é uma bacia hidrográfica? É todo um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes, sendo que os pontos mais elevados serão chamados divisores de água. Então, desde o ponto em que o rio nasce até o ponto onde ele termina, né, e todos os rios que direta ou indiretamente vão contribuir, né, para a formação desse rio principal, né? Então, todos os rios, córregos, riachos que abastecem esse rio principal, nós chamamos toda essa área de uma bacia hidrográfica, tá? Então, essa bacia hidrográfica e toda essa área, né, que corresponde aos pontos mais altos em que a água atinge, né, vai ser chamada de bacia hidrográfica. Então, esse ponto são, né, os divisores de água, as áreas mais elevadas, e essa área drenada a gente chama de bacia hidrográfica. Essa é a unidade que é utilizada para planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, da água da região. A gente vai utilizar a bacia hidrográfica. Todos os resíduos das atividades humanas, como esgoto, agrotóxico e lixo, que forem lançados da região da bacia hidrográfica, poderão atingir na época das chuvas o rio principal. Então, se você tem um lixão instalado aqui, nessa ponta aqui, né, de uma forma ou de outra, depois esses materiais serão todos carregados para o rio principal. Então,
por isso a necessidade de se imaginar, de se pensar, né, o uso da água através da bacia hidrográfica. Como é que se monitora os recursos hídricos? A gente tem basicamente aí 4 modelos de monitoramento de recursos hídricos. Você tem o convencional, que são sensores portáteis, né? Você tem os diversos sensores para analisar a qualidade da água, você tem sensores para verificar a disponibilidade de oxigênio na água, para fazer análise, coleta de amostras, para fazer análise de bactérias, de coliformes fecais, de temperatura. Então você usa todos esses materiais, mas a maioria dos parâmetros vão ser analisados no laboratório. Esse é o convencional. A gente tem um outro aí que ele chamou de participativo e educativo. O objetivo é a educação ambiental. Então você coloca a comunidade para gerir esses recursos hídricos, para participar desse processo de gestão. Então, esse aqui é a única diferença, que você envolve a comunidade nesse processo. Então você pode dizer que ele é participativo educacional, pode ser convencional ou qualquer outro. Em tempo real ou contínuo, telemetria é quando você tem estações automáticas, ou seja, você tem um amostrador contínuo, tem alguns sensores, e esses sensores eles vão analisar vários parâmetros ao mesmo tempo e transmitir esses parâmetros para alguma base onde esses parâmetros serão analisados. Então ele é em tempo real, contínuo, sempre está sendo medido. Não é como o convencional, por exemplo, que você vai coletar em loco e depois leva para o laboratório, depois você faz análise. Nesse aqui em tempo real não, você tem estações, que são totalmente automatizadas, que vão fazer esse processo em tempo real e contínuo. O biológico é um método que vem sendo utilizado mais recentemente, que ele vai utilizar organismos que vão fazer esse processo de avaliação de entendimento da água por meio da vigilância de comportamento desses animais vegetais, algas e fungos. Ou seja, você coloca um determinado vegetal, alga ou fungo na água e você vai observando o que vai acontecendo com eles. Se eles mudam de cor, se eles morrem, isso aqui pode ser indicativo de contaminação desse ambiente. Tá? O monitoramento dos recursos hídricos, ele busca descobrir, levantar o que a gente chama de fonte pontual e difusa de poluição. O que a gente chama de fonte pontual? São aquelas que são mais localizadas, por exemplo, um esgoto, uma tubulação de esgoto, resíduo de curral, talvez. Tá? E as difusas são aquelas que a gente não consegue observar, mas elas estão acontecendo, por exemplo, como a utilização de adubo e agrotóxicos, fertilizantes, venenos, que são usados nas áreas agrícolas. Essa a gente chama de difusa. Tá? Então a diferença delas é quando você tem um ponto central, quando você tem um ponto onde você joga todo o seu lixo ali, os seus contaminantes, os seus resíduos naquele ponto, ele chama de pontual. Quando você não tem como você avaliar a fonte essa fonte desses resíduos, a gente chama de fonte difusa, porque ela é espalhada, não tem um ponto só, em vários pontos ela prejudica esse recurso hídrico. Tá? E é importante fazer esse levantamento porque você tem uma ideia da saúde desse corpo hídrico, da qualidade das águas desse corpo hídrico. Então, por isso, a necessidade dessa avaliação desses pontos, dessas fontes pontuais ou fontes difusas. Quando a gente fala em degradação de recursos hídricos, algumas coisas são bem chamativas do ponto de vista de potencial de degradação. Por exemplo, uso inadequado de irrigação.
Tá? O uso inadequado de irrigação, não estou me referindo nem à quantidade, né, o volume de água que é extraído, que é retirado para irrigar, que já é um problema isso aí. Mas é que ao mesmo tempo que você está irrigando uma área, você está fazendo com que ocorra escoamento superficial, e isso vai levar, por exemplo, agrotóxicos para os corpos d'água que você mesmo está usando para pegar água, para você obter essa água, né? Um outro problema de contaminação, de degradação dos recursos hídricos é o processo de compactação do solo, porque quando você compacta o solo, por uso excessivo de mecanização, por exemplo, você facilita, você dificulta os processos, né, de infiltração, e você aumenta os processos de escoamento superficial. Então, esse processo de compactação do solo, né, ao compactar o solo, favorece o escoamento superficial. Novamente você vai ter, né, a água toda correndo para os rios, né, de forma mais descontrolada. O desmatamento e queimada, principalmente de mata ciliar. Mata ciliar é aquela mata que ocorre nas margens dos rios, e essa vegetação ela tem uma função muito importante, que é diminuir os processos de assoreamento, diminuir os processos erosivos, e se você retira essa mata, você acaba, né, degradando o seu recurso hídrico, né? Quem já passou por Linhares ou por Colatina no Rio Doce já deve ter verificado agora, principalmente nesses meses de seca, em que os cordões, as barras de areia que se formam, né, as ilhas que se formam são enormes, são muito grandes, né? Então o processo de saneamento do Rio Doce ele já vem há muitos anos, principalmente por causa do desmatamento da mata ciliar. Ausência de práticas conservacionistas de solo, da água e vegetação. Desde do plantio de morro abaixo, ou seja, que você não usa técnicas de terraceamento, né, de uso inadequado de irrigação, ou seja, qualquer forma de prática que você não leve em consideração as características do solo, da água e da vegetação, você vai estar, né, fatalmente levando seus recursos hídricos à destruição. Ocorrência de processos erosivos e o não controle, o não monitoramento desses processos erosivos. Seja a erosão laminar, né, como eu falei para vocês, a erosão laminar ela ocorre, né, associadas a processos, né, a água ela passando pela superfície, né, como se fosse um lençol, então ela lava a superfície, mas a partir do momento quando começa a formar sulcos, caminhos preferenciais da água, vai gerar o que a gente chama de sulcos, que vão evoluir esses sulcos e vão se tornar vassourocas com a continuidade do processo erosivo. A interferência de fatores naturais também é uma causa de degradação dos recursos hídricos, ou seja, o tipo de rocha que você tem no lugar, as formas de relevo, a inclinação do relevo, o tipo de solo, a forma e a quantidade de rios, né, e córregos da bacia, né, a intensidade e frequência de chuvas, né, ao longo do ano, a permeabilidade do solo e outros. Então, além de todos esses fatores que a gente listou aqui, que são fatores antrópicos, até os próprios fatores naturais muitas vezes são adversos, não favorecem a conservação dos recursos hídricos. Eles, de alguma forma ou outra, eles também prejudicam, né, a qualidade da água. O processo, um dos problemas mais comuns, principalmente nas áreas que tem construção de açudes, de lagoas, né, são os processos chamado de eutrofização, né? A eutrofização ela começa mais ou menos da seguinte forma: a partir do momento que você tem um corpo d'água, né, um corpo d'água qualquer, e essa água tem boa qualidade, podem ocorrer, por exemplo, descarte de esgoto, descarte de material, fertilizantes, e todos esses materiais, tanto esgoto quanto fertilizantes, eles têm nutrientes, né? Nutrientes como fósforo, como potássio, como nitrogênio, né? E esses nutrientes, ao entrar no corpo d'água, eles vão favorecer o desenvolvimento de bactérias.
bactérias vão começar a se alimentar desses nutrientes, mas nesse processo de alimentação eles vão consumir o oxigênio da água, que são bactérias aeróbicas. Então essas bactérias, ao consumir esses nutrientes, absorvem, né, consomem o oxigênio da água, né, e nesse processo de perda de oxigênio o corpo d'água ele se degrada completamente. Então, o autor aqui coloca que seria o processo de eutrofização, seria o enriquecimento por nutrientes em condições naturais ou em artificiais, uso de fertilizantes, dejetos orgânicos, efluentes industriais, desenvolvendo águas e diminuindo o oxigênio da água. Ao aumento de bactérias anaeróbicas, atribui, né, um sabor e cheiro desagradável ao líquido, restringindo seu uso. A redução do oxigênio muitas vezes também pode causar a morte dos peixes, da ictiofauna. Tá? Então, esse processo todinho que eu falei aqui, quando você tem as bactérias aeróbicas, né, consumindo, né, esse oxigênio, vão dar origem às chamadas bactérias anaeróbicas. E depois que não tem mais oxigênio, vão surgir aquelas que não precisam de oxigênio. São as bactérias anaeróbicas. E essas aí que vão dar aquele cheiro característico de esgoto, o sabor diferenciado, o sabor de esgoto mesmo, né? E restringe bastante seu uso. E também vai levar à morte, né, os peixes que estejam ali naquele ambiente. As ocorrências de manejo inadequado dos recursos naturais em bacias hidrográficas que são consideradas fontes de poluição para o meio ambiente. Por exemplo, uso inadequado e o manejo inadequado de agroquímicos na beira, né, de açudes e córregos e lavouras. Então, esse problema é sério nas áreas rurais. Disposição de lixo residencial e esgoto sem tratamento. Né, aqui no Venécia a gente já está se livrando desse problema, a gente já tem uma grande estação de tratamento de esgoto que faz o tratamento, né, e devolve a água com uma qualidade melhor. O uso indiscriminado a gente já havia comentado, a irrigação, o barramento, né, para construção de lagoas ou de açudes, que reduz a vazão na água e a perenicidade, ou seja, a água que continua abaixo, ela vai diminuir. E muitas vezes no período de seca eles podem até secar, né? Falta de práticas conservacionistas, ou seja, não utilização de práticas mais modernas, mas que pensam na conservação do solo, desmatamentos e queimadas, que são, né, o que a gente está vivendo nesses dias de hoje, principalmente no Pantanal e nas franjas amazônicas, uso inadequado do solo na área rural e urbana, a construção de prédios, né, de ruas que favorecem, né, a erosão, disposição inadequada de lixo, isso aqui é muito comum, né, o trajeto das ruas lá em Colatina, que favorece processos erosivos, e a própria conformação da geomorfologia local, né, não favorecem a construção na área urbana lá em Colatina. O problema é também aqui em Nova Venécia. As principais consequências da degradação ambiental observada nas bacias hidrográficas, então você tem, por exemplo, uma grande perda de solo. Quando as pessoas constroem, quando as pessoas fazem agricultura, por exemplo, plantando de morro abaixo, né, toda a chuva que vier, né, toda a chuva que cair sobre o solo vai formar sulcos, né, vai formar erosão, né, nesse modelo, né, de utilização da agricultura, e esse material vai ser tudo carreado para os cursos d'água da região, vai ter uma perda de solo bem grande. Ao contrário, se você usar técnicas, por exemplo, de terraceamento, de plantio de curvas de nível, você já diminui bastante essa perda de solos por processos erosivos, mesmo com chuvas torrenciais. Isso, consequentemente, vai levar a um aumento dos custos de produção, vai te reduzir a área de plantio, porque a área chega num momento que não tem como produzir mais nada. Você reduz a fauna silvestre na medida em que você tira, né, os nichos, os habitats dessa fauna silvestre, né, e isso te impede, por exemplo, do favorecimento de processos de polinização, né, redução da quantidade de água disponível para o produto rural, né,
e consequentemente para a população urbana, né? Quando você não conserva a sua bacia hidrográfica, você tem uma perda, né, de uma quantidade muito grande da água. Prejuízo na qualidade da água, a água fica com uma qualidade pior, porque menos água ainda para diluir os esgotos, então a tendência aos processos de eutrofização. O assoreamento dos cursos da água, né, principalmente dos córregos, ou seja, eles vão ficar preenchidos. Então, se você tem um rio, né, um rio qualquer, que você suprimiu a vegetação de mata atlântica, a vegetação de mata ciliar que você tinha nas margens, consequentemente, né, os processos erosivos vão se intensificar, né, você suprimiu essa vegetação, né, ela não protege mais as margens, consequentemente, você vai ter esse material indo para o rio e você vai tendo, né, o seu processo de assoreamento camada por camada, vai preenchendo o leito do rio até começar a formar as primeiras ilhas, né, e o preenchimento total da calha do rio. Então, o assoreamento é muito forte. Se você tem os córregos, os corpos d'água estão assoreados, consequentemente o volume de água que ele recebia nos períodos de chuva não vai ter para onde correr e você vai ter, né, processos de inundação nas áreas próximas. Desmoronamento das áreas de talude, as áreas que estão em encostas, então você vai ter, né, favorecimento da perda desse material e, consequentemente, vai para o canal do rio. Consequentemente, com isso tudo, você vai ter o êxodo rural, né, ou seja, a fuga da população rural para as áreas urbanas e das áreas urbanas pequenas para as áreas urbanas maiores, né, expansão das favelas e tudo aquilo que a gente já conhece do processo de urbanização brasileiro. Tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre os nossos problemas relativos à degradação da água. Tá? A gente sabe da importância dos recursos hídricos e dos possíveis conflitos que a gente vai ter no futuro por causa de uma má gestão desses recursos hídricos. Por isso a importância dos comitês de bacia hidrográfica, né, da gente discutir formas de aproveitamento desses recursos d'água e de proteção a esses recursos hídricos. Beleza, galera? Com essa aula a gente termina esse primeiro encontro. No próximo encontro, se eu não me engano, dia 6 de novembro, nós teremos mais uma carga de videoaulas para vocês. Beleza? Grande abraço a todos. Cuidem-se. Se puder, não saiam de casa. Se puder, saiam de máscaras. Tá? É importante vocês realizarem todas as atividades. Não deixem acumular as atividades, porque não tem muita coisa para fazer, mas é importante manter, né, sempre em dia esses materiais. Beleza? Grande abraço. Tchau.